O licrance é realmente muito pouco popular, é muito mal amado na cultura popular rural, se calhar mais hoje em dia do que outra coisa. E até existem alguns provérbios e dizeres que incluem o licranço. Por exemplo, diz que mordedura de licranço não tem cura nem descanso, uma coisa assim. Apesar de inofensivo e até muito útil ao homem, o licranço sofre com a má fama que partilha com outros répteis e anfíbios. Também conhecido como cobra de vidro, é na verdade um lagarto ápode que perdeu as patas para se adaptar a um ambiente onde é favorecido sem elas. Também com a salamandra de pintas amarelas, onde alguns veem beleza, outros sentem repulsa. Será dos animais mais conhecidos dentro da ordem dos urodelos, capaz de viver até 20 anos na natureza. Como o licranço é uma das espécies que ocorre no habitat de serralves, e também o tritão de ventre laranja, a lagartixa de bocage rã verde ou o sapo parteiro comum. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados que conquistaram o meio terrestre, ou seja, a vida surgiu na água, não é? É uma assunção que todos aceitamos, e houve uma determinada altura que os vertebrados saíram da água e os animais que fizeram isso pela primeira vez são os anfíbios. No entanto, por isso mesmo, e daí o nome anfíbio, têm uma vida dupla, ou seja, saíram da água, conquistaram o meio terrestre, mas ainda têm que voltar para completar o seu ciclo de vida. A parte da reprodução é feita na água, na maior parte dos anfíbios. E daí a palavra anfíbio. Anfi quer dizer dupla, vida dupla, portanto eles têm uma fase de larva aquática e uma fase adulta terrestre. Foram os répteis que conseguiram tornar-se completamente independentes do meio aquático, tendo desenvolvido uma série de estruturas ao nível do ovo e ao nível da capacidade de retenção de água, que lhes permitiram então passar para a vida terrestre totalmente independentes da água. Existem em Portugal 17 espécies de anfíbios, 28 de répteis, e apesar de tudo, a investigação sobre estes animais não é muito dificultada pelo comportamento discreto, nem pelo facto de preferirem a noite ao crepúsculo. Na maioria das vezes, estudá-los passa por técnicas de captura simples, a prospecção de refúgios, pedras, troncos ou muros, a sondagem de zonas de água com auxílio de uma rede, a permitir recolher aqui, no lameiro em Serralves, diferentes larvas de anfíbios. A relação com a água é apenas um dos aspectos distintivos entre dois grupos que, por tradição, se estudam juntos, apesar de muito diferentes. Dependentes de meios aquáticos, os anfíbios restringem-se a lugares úmidos, que selecionam de acordo com a profundidade do substrato, a vegetação e as correntes. Se uns preferem charcos e tanques, outros escolhem ribeiros de águas correntes pouco profundas. Mais independentes, os répteis privilegiam zonas de sol e de mato e refugiam-se em troncos, nas rochas e em pedras. A razão por detrás da preferência prende-se com a ectotermia, essa sim característica comum a ambos os grupos, a explicar a hibernação e a estivação durante os meses mais frios e quentes do ano. É o facto de eles não conseguirem regular a temperatura corporal. Aquilo que nós chamamos de animais de sangue frio, embora não seja um termo correto, mas, portanto, são animais que estão dependentes da temperatura exterior para desenvolver a sua atividade e os seus gastos energéticos. Nós, por exemplo, quando está frio, nós batemos o dente ou mexemos para aquecer. Eles, quando está frio, param pura e simplesmente. E isso permitiu realmente estudá-los como modelos para estudar os sistemas energéticos e a parte das transferências de energia ao nível dos seres vivos. O Parque de Serralves apresenta uma grande diversidade de espaços. Esta diversidade é reforçada pelo significativo conjunto arbóreo e arbustívo do parque. É composto sensivelmente por 8.000 plantas lenhosas de cerca de 220 espécies autóctones e ornamentais exóticas, para além da presença de diversos elementos de água que se podem encontrar um pouco por todo o parque. O tanque é um dos elementos onde a água facilita, como no lameiro, a observação dos anfíbios em Serralves. Por permitir a reprodução de salamandras e do sapo parteiro, é também um dos locais a explorar. Os répteis esses estarão mais dispersos pela diversidade de habitats que o parque concentra. Diversidade que se sabe potenciar a presença destes animais
tantas vezes associados a áreas de transição ambiental. Com práticas agrícolas amigas do ambiente e da biodiversidade, a horta será também uma boa aposta, por ser local privilegiado por espécies como o licranço. Aprendi sobre os répteis que têm escamas epidérmicas, que são superficiais, têm sangue frio. Alguns têm veneno, mas outros não, como o licraço. É licraço, não é? Como o licraço, que é um lagarto, mas sem patas, muito parecido com uma cobra. Eu já vim cá algumas vezes e não sabia que existia assim tantos animais aqui à nossa volta e foi engraçado descobrir. Eu gosto de ciências e de animais e acho divertido fazer estas experiências. E aqui podemos observar vários animais. E o seu habitat, a sua locomoção, o seu revestimento. O que eu ando a estudar agora, em Ciências da Natureza. Todos os fins de semana temos ofertas para famílias, umas na área das artes, que é outra vertente da Fundação, ou na área de ambiente. Para público escolar, coordenamos normalmente com os programas curriculares, portanto oferecemos um complemento ao que o professor aborda na escola, com os vários conceitos abordados de uma forma prática e muito no campo. Portanto, muito trabalho de campo e posteriormente no laboratório. As atividades orientadas na natureza trazem também outras vantagens do ponto de vista educativo. São extremamente ricas para se trabalhar competências como concentração, a capacidade de atenção, a capacidade de fazer perguntas, que é muito mais importante do que dar respostas, porque tem a ver com a criatividade, com a concepção do mundo. A cada visita a Serralves, os alunos participam em diferentes atividades e de forma descontraída aprofundam conceitos relacionados com as matérias das disciplinas que têm na escola. Sobre os anfíbios poderão descobrir que são 3, as ordens em que se dividem, os ápodos, anuros e urodelos. E se os primeiros estão restritos às regiões tropicais, os outros habitam o parque, à mercê de uma visita. São anuros, os sapos, as rãs e as relas, porque não têm cauda e a distinção entre a cabeça e o tronco não é visível do exterior. As patas da frente são curtas, as de trás adaptadas ao salto. Animais ovíparos, o embrião desenvolve-se dentro de um ovo, fora do corpo da mãe. Os rituais de acasalamento são conhecidos, passam por vocalizações para as quais contribuem sacos de ressonância que amplificam o som das cordas vocais. Além de cortejamento, podem também significar o reconhecimento específico de indivíduos, a marcação do território, sinal de perigo ou receptividade aos machos, por parte das fêmeas. Os urodelos são as salamandras e os tritões, uma cauda desenvolvida, o tronco largo e cilíndrico. Os membros com comprimento semelhante, adaptados a um andar por torção. Os rituais de acasalamento são complexos, específicos a cada espécie. A fecundação é interna e o embrião desenvolve-se dentro do corpo da mãe, nas espécies vivíparas e ovovivíparas, ou no exterior e dentro de um ovo, nas espécies ovíparas. Em ambas as ordens, as larvas passam por um processo de metamorfose regulado por hormonas. As mudanças são, apesar de tudo, menos profundas nos urodelos, porque nos sapos, nas rãs e nas relas, a cauda tem também de ser absorvida. A boca pequena dá lugar à boca larga dos adultos e o intestino encurta-se, adapta-se a um regime carnívoro. As brânquias cedem a respiração aos pulmões e assim o girino vai se transformando para sobreviver em meio terrestre. Em relação aos répteis, a maior parte dos répteis reproduzem-se por ovos de casca dura, ou seja, não precisam estar dentro da água como os anfíbios, são capazes de fazer esta separação do meio aquático. No entanto, precisam, a maior parte dos ovos de répteis, de alguma umidade, então as fêmeas escolhem os sítios onde pôr os ovos muito cuidadosamente, geralmente zonas que tenham alguma umidade para os ovos depois de absorverem exatamente essa umidade, geralmente põem debaixo de troncos ou de pedras. Apesar de ocorrerem também entre os répteis espécies ovovivíparas, o ovo amniótico permite a reprodução em terra. É outra das grandes diferenças para com os anfíbios e também o facto de não sofrerem metamorfose. A maior ordem representa 95% das espécies atuais, sendo as mais conhecidas lagartos e serpentes, ambos descendentes de ancestrais
com membros especializados que, no caso dos lagartos, se mantiveram e nas serpentes desapareceram ou tornaram-se vestigiais. Constata-se que em algumas espécies o sexo da prole é condicionado pelas variações microclimáticas dos locais de nidificação, o que os torna animais particularmente sensíveis às alterações climáticas. A principal ameaça em Portugal é, com certeza, as alterações do habitat. A transformação do meio de forma a que eles não consigam usar, como acabar com os pontos de água, não é? Cada vez se fala muito do êxodo rural, não é? O abandono rural também tem alguma desvantagem para estes animais, porque todos aqueles habitats que o homem favoreceu durante muitos anos os favoreceram a eles e agora o abandono ou a alteração destes meios os afeta diretamente. A ausência de registros antigos não nos permite afirmações sobre as tendências populacionais da herpetofauna em Portugal. Sabe-se, no entanto, o suficiente para que algumas espécies de anfíbios e répteis apareçam classificadas com caráter de ameaça no Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal. E entre os principais fatores de ameaça encontra-se a destruição, perda e alteração de habitats, mas também urbanizações e outras infraestruturas não planificadas, as barragens, os atropelamentos, envenenamento por produtos fitossanitários e fertilizantes, as alterações climáticas ou doenças epidémicas como a infecção pelo fungo cítrico, no caso dos anfíbios, e também a introdução de espécies exóticas. Partem ainda, demasiadas vezes, do homem as ameaças à biodiversidade que, no caso de anfíbios e répteis, passam também pela captura ilegal, a perseguição e a morte por medo e repulsa. Os anfíbios têm sempre um certo nível de trocas gasosas ao nível da pele e para isso precisam de manter a pele úmida. E essa pele úmida, para as pessoas, acham que é peçonha, que são repelentes, além de serem animais moles e frios, e causa-lhes repulsa. Mas não há fundamento nenhum para ter medo destes animais. Nos répteis, eu admito que haja algumas serpentes que causem repulsa nas pessoas. Por exemplo, as serpentes são associadas a seres maléficos, sempre foram. Nós, particularmente na nossa fauna, temos duas espécies que são venenosas e, caso haja mordedura por parte delas, poderá haver algum perigo. Temos outras venenosas, mas que não representam perigo nenhum, que são as víboras, essas duas. E, portanto, há algum fundamento nessa temerosidade. Quanto à má fama e ao medo mais que físico que se estende a outros répteis e anfíbios, tantas vezes associados com feitiços e a feitiçaria, pensa-se que poderá estar relacionado com o andar ondulante, as mudas de pele, a língua bifurcada, os olhos proeminentes, as verrugas e as cores vivas, entre outras características. A única explicação que eu percebo é o facto de serem animais muito diferentes de nós, realmente. São completamente diferentes, são de sangue frio, têm coisas realmente que nos podem causar alguma inquietação por serem tão diferentes de nós e não os compreendermos. Até os compreendermos, se calhar há assim um certo receio e associar a coisas supersticiosas. Inchar, virar-se ou retorcer-se são exemplos de comportamentos também associados a superstições que se compreendem enquanto mecanismos de defesa, como podem ser também o abrir a boca, soltar silvos, morder, simular a morte, separar-se de partes do corpo e também a camuflagem. Também por aqui se percebe a importância do conhecimento que em Serralves é transmitido às famílias e às turmas das escolas, contribuindo através da desmistificação de falsas ideias feitas para a preservação do ambiente e da biodiversidade. A recolha de indícios da presença de anfíbios e répteis pelo parque, a observação de exemplares adultos e girinos, a identificação de espécies ou a análise de vocalizações são assim apenas algumas das atividades possíveis para descobrir mais sobre a herpetofauna em Serralves. Aprender, por exemplo, que ao alimentarem-se em maioria de insetos e pequenos invertebrados, estes animais constituem um elo fundamental e insubstituível no ecossistema ao estabelecerem ligação, por exemplo, com as águias e outros vertebrados maiores.
São animais que são importantes para os ecossistemas, são importantes para nós, têm um papel, um aspecto evolutivo que é extremamente importante. Por exemplo, se não fossem os anfíbios, nós não estaríamos aqui, não é? E, portanto, têm a sua importância histórica, não é? Evolutiva. E, portanto, tudo isso poderá realmente fazer mudar a mentalidade das pessoas. E muito disso poderá também estar relacionado com a conservação. Todas as zonas verdes no meio urbano são de extrema importância para a biodiversidade, porque sem estas ilhas de habitat não havia maneira da biodiversidade sobreviver em meio urbano, ou pelo menos da maior parte dela. Porque fornecem à biodiversidade tudo o que elas precisam, desde a alimentação, a abrigo, as zonas de reprodução. Tanto no contexto da preservação da biodiversidade, porque são bolsas que realmente contêm algumas espécies que depois à volta todo o ambiente urbano que não lhes permite a sobrevivência, mas também no contexto da educação ambiental. Permite um contacto das pessoas mais fácil no ambiente urbano, no parque, uma visita ao parque, do que, por exemplo, as pessoas irem conhecer estas espécies no ambiente selvagem. Porque não é só estudar pelos livros, para se perceber completamente tem de se observar.